Oi, Tiago! Olá, meu amor! Achei que não vinha! Ai, não sei, pode desistir? Eu desisto. Já tomou tua cerveja, teu café? Não. Eu tô pilhada, é melhor não tomar nada. Essa produção é porque eu vou lançar o meu programa, meu podcast da dança. E eu acho que é uma maneira gostosa de começar esse programa com pessoas que são importantes na nossa vida da dança, pelo menos na nossa família aqui, na nossa escola. E principalmente você, que sempre se sentiu um pouco afrontada de fazer esse tipo né? De ter esse tipo de diálogo, desafiada. Então eu acho Muito. que é uma maneira boa e gostosa de eu começar um novo desafio te desafiando. Então, essa vai ser uma maneira de distribuir o que a gente acredita enquanto qualidade de vida, enquanto dança, enquanto pessoa, enquanto dançarino. Eu quero distribuir um pouco do que eu acredito junto dos nossos alunos, de outros alunos, de pessoas que não são alunas, de professores daqui da Baixada, de fora. Então, esse é o primeiro vídeo, é um vídeo que a gente está iniciando esse programa, que chama Dança Podcast. Podcast é um programa de entrevista, né? Normalmente usavam iPod antigamente, e aí essa sigla do iPod acabou utilizando o pod. E o broadcast, que é transmissão ao vivo, né? Que é ao vivo, acabaram pegando o cast. E aí formaram essa palavra que se chama podcast. Tem a ver com áudio, com transmissão, com entrevista, enfim. Então, esse formato ele é um pouco diferente de tudo que eu já fiz. Eu venho buscando... Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui. Eu venho buscando inspiração na internet de pessoas que eu gosto, que eu admiro. E eu também estou aqui para mostrar um pouquinho de como é a nossa vida e de quem são as pessoas que nos cercam. Essa que está comigo aqui hoje é a Carla Jaci. Oi, Ela gente. é aluna e amiga da Casa da Dança já tem muitos anos. Ela, quando o pessoal pensava em começar a dançar, ela já dançava há mais ou menos uns 10 anos. E ela tem história aqui na dança com a gente. Bom, hoje a minha ideia é entender um pouco sobre a história da Carla, tudo que ela quiser contar, tudo que ela achar que cabe aqui. E esse programa está sendo gravado. E tudo que você não quiser que vá ao ar, Carlinha, você me avisa. Me avisa na hora mesmo, assim. Não tem problema porque eu edito, tá? Você fala, ó, essa parte é melhor nem falar, deixa pra lá. E aí eu já edito na hora, tá bom? Tá bom. Maravilha. Então, vamos começar pelo Tô começo. liberada aqui, tô liberada Tá para. mais tranquila? Não, já espantei meus fantasmas, já. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, vamos falar do começo, para começar. Como que foi o teu começo na dança? O que te levou até a dança, primeiro? Bom, eu vivi um tempo dentro do SESC, né? Eu tinha minha filha pequena, acho que já não era tão pequena, mas ela participava de bastantes atividades lá, né? E um dia o meu professor de musculação, o Paulinho, ele falou assim: olha, vou fazer um programa de 3 meses de dança de salão aos domingos. Aparece aí para dar uma força. Aí eu falei, dança de salão, fiquei assim, o quê? Aquilo que os velhinhos dançam ali, né, no baile, porque tem o baile do Sesc, né? Aí ele, mas vem aí, é legal. Eu falei, tá bom, né? E aí, tudo bem. Chegou no outro domingo, fui lá para dar uma força para ele, né? E qual não foi a minha surpresa, que foi muito gostoso, né? Ele deu passos
simples, soltos, porque eram muitas mulheres, né? Eu acho que, sei lá, mais de 50 mulheres. Eita. E foi uma diversão, né? Ele deu um forrozinho, uns passinhos de samba, bem básico, né? E eu saí aquele dia tão leve, tão alegre. Eu estava passando por um processo de separação, de 22 anos de casado, tinha muitas questões, né? Foi bem difícil o processo final da separação. E ali eu percebi que naquela 1 hora, 50 minutos, eu me desliguei de tudo. E achei ótimo, né? Aí, o domingo que vem, estou aí de novo. E assim foi os 3 meses, até que um dia ele falou assim, semana que vem é o último. Aí eu falei assim, nossa, poxa, caramba, agora que eu estava gostando. Aí ele falou, olha, todo domingo eu vou no Maribar, e lá tem dança de salão. Se você quiser ir, posso até te levar. Aí eu falei, na hora eu falei, eu quero, eu quero, tá bom. E assim foi, terminou o processo, né, da dança lá no Sesc, e aí fui no Maribar. Primeiro que eu fiquei assim, chocada com a atmosfera das pessoas que dançavam. Era uma alegria, era uma leveza, era um sorriso fácil, as pessoas muito carinhosas, muito receptivas, né? E naquela época era a Tininha que comandava esse programa do Maribar aos domingos. E eu fiquei encantada, Thiago. E uma hora tocou salsa, que eu nem sabia o que era salsa. E eu falei assim, levantei da mesa, porque até então eu só ficava olhando, né? Ele ia dançar lá e eu ficava olhando, observando. Eu falei assim, eu quero aprender isso que eles estão dançando, que está tocando, eu quero aprender isso. E ele, com muita boa vontade, ainda me ensinou uma base lá, mas imagina, né? Você sabe, né? Pessoa que nunca fez nada assim, né? E fui pesquisar. Ele falou: olha, tem na aerodança, eu acho que até tem uma turma já em andamento. Vai lá dar uma olhada. Quando era isso? Que ano? Foi há 12 anos atrás, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Acho que foi Ou mais, mais, né? ou mais, Você Thiago. começou antes de mim ou depois? E não foi mais, Acho que Thiago. você já Não, estava lá, não estava? Quando eu comecei? quando você começou lá, eu já estava lá fazendo aula. Aí, de Ah, repente, então não apareceu o foi há 12 Thiago, anos atrás. foi mais, né? Foi mais, foi mais. É Foi lá porque para foi lá para 2005, 2006, mais ou menos. eu acho que por aí, ou um pouquinho mais, sei lá, 2008, acho, talvez. Não lembro exatamente a data. E, Thiago, isso foi num domingo, eu liguei para lá, falou que a turma era na quarta-feira eu estava lá, fiz a matrícula e subi. E aí eu olhei, a turma já tinha começado, que eu sempre chego atrasada, né? Você sabe. Atrasada no horário e também depois que já começou a turma, né? E depois assim, já tinham 3 meses de turma já. Um pouquinho atrasada, só 3 meses. Só um pouquinho, assim, né? E aí o Elias, né? O Elias sempre, né? Pode entrar, vamos lá. E já me colocou lá para dançar, e aí caiu a ficha que eu estava no meio de pessoas muito novas. Eu tinha 38 para 39 anos. Eu estou com 52 agora. Foi isso. Eu estava no meio de pessoas muito novas, Thiago, muito novas, de 15 anos, 16, 17, 20. Né? A Bianca era muito nova na época, sei lá, tinha 17, era moleca. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô louca, eu devo estar louca, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu já tinha pago aquele mês, eu falei, não, eu não vou voltar atrás, né? E no final da aula aconteceu uma coisa assim, né? O Elias deu uma dança livre, né?
E aí eu me encostei na parede, assim, fiquei vendo as pessoas dançarem, e aí eu me senti tão mal, Thiago. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu saí de lá muito desencantada, assim. Eu Mas falei, eu acho que eu tava. são duas questões, né, aí. A Uhum. primeira é a da idade, que você se sentiu um pouco deslocada, que você falou. Muito deslocada. E a segunda é a questão do tempo e da experiência que eles apresentaram para você, é isso? Exatamente, porque a turma já tinha 3 meses, né? Eles já estavam dançando, né? Aham. E aí eu fiquei, né? E as meninas, né? Muito novas, lindas, né? Eu falei, meu Deus, meu Deus. Saí de lá, desci as escadas, o Elias me chamou e falou assim, ó, quarta-feira te espero aí, hein? Vem aí ver as outras aulas, tal, né? O Elias todo, aí eu, tá, obrigada. E fui embora. Fui embora pensativa, eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, quer saber? Eu vou. Aí foi um mês muito difícil para mim. É porque eu tinha alguma coisa mais forte do que eu, Thiago. E a Bianca, ela foi muito, ela era muito comunicativa e ela brincava muito comigo, sabe? E eu acabei assim, tendo ela como uma âncora, assim, né? Para poder ficar na aula, né? Logo em seguida, o Elias fazia bailes no CSTC, lá no SMPC. MSTC, né? SMPC. Esse mesmo, aquele. E aí eu falei, ele convidou, né, para os alunos, tal. Lá fui eu. Eu falei, nossa, tô cada dia mais louca, né? O que eu vou fazer num baile que eu não sei nem dançar? E rapidamente os meninos, uma graça, assim, era o Pelezinho, o Diego, o Sim. Léo, a Bianca, tinha o Marcos. Nossa, tinham vários meninos assim, e algumas meninas a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, né? E eu falei, quer saber? É isso, né? Vou lá. É isso, eu E é, quero. é engraçado porque a gente coloca um monte de desafio já, né? Que tá tudo na nossa cabeça. A questão. Sim, E é legal porque, assim, mesmo naquela época, onde talvez não olhasse, a gente não olhasse para a dança tanto como meio de socialização quanto hoje, né? Já era. Mas hoje a sim, gente usa isso como, com muito mais força, com né? clareza, né? Exatamente. Tá bem em panos limpos que a gente quer entrar na dança para se divertir e socializar. Exatamente. Antigamente, a gente tinha uma questão muito mais de desenvoltura, de estética, era muito, Sim, muito ligado a isso, principalmente a salsa naquela época. Que a os salsa, passos, né? as Não aulas, tinha os movimentos, tudo era ligado à estética. A salsa, muito, né? Então, sim. tem um monte de desafio aí que a gente acaba enfrentando, e você é uma das pessoas que eu conheço também que vivenciou isso. Eu conheço outras pessoas que já falaram disso, que Uhum, vivenciaram esses desafios, esses demônios internos, né? Esses uhum. pesadelos, para passar essa barreira e conseguir viver alguma coisa gostosa. E isso eu acredito que acaba sendo em tudo na vida, né? Porque muitas vezes Foi a gente fundamental. Porque muitas vezes a gente acaba enxergando esses desafios e a gente desiste, mas em várias outras áreas da vida, né? Eu acho que a Sim, dança foi uma forma mais simples, um desafio não tão forte, mas que aí dentro de você deve ter sido bem forte, né? Para quem olha de fora e pensa assim, hoje em dia não tem mais esse negócio de idade, né? Esse negócio de desenvoltura, um é mais habilidoso que o outro, um tem mais experiência que o outro, não tem nada a ver, né? É besteira. Mas só sim. quem está passando sabe o nível do desafio, né? Só quem está Muito passando. difícil. Muito difícil. E além, assim, não era só isso, né? Eu passava outras coisas intimamente, né? Outros problemas, né? Pessoais, né? Então, a verdade, eu ia buscar ali um alívio, né? Uma diversão,
Mas, assim, ao mesmo tempo, não é como hoje, que os passos eles são divididos, né? O professor hoje tem uma didática melhor para passar tudo para o aluno, passa passo a passo. Antigamente era, hoje é quarta, vamos fazer isso, e o isso era tudo, e todo mundo corria atrás. Era porreta, era porreta. Vamos fazer o cross e papapá, e o cross é assim, e pai, e aí era pé esquerdo pisando no pé direito, e era. Eu lembro uma vez que eu estava iniciando, essa é uma das únicas experiências que eu tenho, assim, claramente na minha mente. Eu fui para uma aula de samba de gafieira que já era meio avançada. E aí, a aula estava trabalhando a cadeirinha junto com outros 3 movimentos. Eu sei que eu não consegui fazer nem a cadeirinha, quanto mais o restante da sequência. Maldita hora que eu entrei naquela aula, viu? Desgraça, que eu passei um perrengue, mas eu era moleque, não ligava para essas coisas. Mas eu acho que a grande questão é que a didática foi evoluindo. Eu acho que você que vive, principalmente no mundo você leciona, que você dá aula realmente em escola para criança, né? Sim. E tudo mais. Eu acho que você deve ter sentido também essa evolução. Tudo evoluiu. Com certeza. Eu acho que essa Com evolução também deve ter certeza. acontecido na tua área. Com certeza. Show. E aí foi bem devagar, foi um processo bem devagar, mas ao mesmo tempo intenso. Por quê? Da salsa, eu já linkei samba e bolero com a tua mãe, samba rock com o Rony, era cada dia uma coisa. Zuki com o Vitor, eu linkei, eram todos os dias eu ia para academia. Simplesmente aconteceu um boom na minha vida, né? Legal. E assim foi, né? Foi um curso, um módulo atrás de outro, um curso atrás de outro. Acabou minha turma de salsa, eu recomecei e estava faltando, como sempre, estava faltando cavalheiro, né? E eu ficava esperando, na época, o Leonardo terminar a aula para a gente ir embora. E o Elias falou assim: vem me ajudar na aula aqui. Você está parada aí, vem me ajudar aqui na aula. Eu falei: tá bom, tudo bem. Aí começou. Aí começou uma nova fase. Além de eu fazer as aulas, tinham aulas que eu era bolsista. Então foi, olha, nada menos do que uns 5, 6 anos assim lá na aerodança. Foi bastante tempo. Mas Aí logo você começou a dar, você apareceu, tipo, substituindo, dava uma aula, dava outra. Quando eu vi o Thiago dando aula lá. Mas esses 6 anos, vivendo essa rotina, você considera que foi algo maçante? Não, de jeito nenhum. Eu queria mais. Eu fazia com muito prazer. Legal. Muito. Eu chegava lá, era. Nossa, eu queria, na verdade, sabe o que eu queria? Eu queria que as pessoas não sentissem aquilo que eu senti no começo. Eu queria ajudar as pessoas a ficarem bem e acharem a dança como um refúgio, como uma felicidade, entendeu? Porque aquilo me fez tão bem. Eu queria estar ali falando para as pessoas, ajudando, porque é muito difícil, né? E uma coisa que eu notei muito nesse período é que muitas pessoas, assim como eu também, né, depois eu passei a observar nos outros. O começo mal olhava no espelho, as pessoas mal conseguiam se olhar no espelho, né? E dentro de um mês, às vezes um pouquinho mais, as mulheres apareciam com batom, um cabelo cortado, os homens iam mais assim já perfumados. Eu via isso, Thiago, era uma coisa assim que para mim era tão gratificante que eu ficava lá naquela academia, eu só não ia no sábado. Não, eu só não ia às sextas-feiras, porque eu tinha compromisso. De segunda a domingo eu estava lá, fazendo com o maior carinho, com o maior amor, e eu aprendi bastante também, né? Porque eu fazia muito cavalheiro.
E a gente acaba vendo o outro lado também, né? Legal. Foi Essa muito época eu bom. acho que eu não te conheci fazendo. Cavalheiro, eu fazia cavalheiro na aula da tua mãe, muito na aula da Karen, que era muito cheia a aula dela de forró, fazia bastante cavalheiro na aula de forró. Na salsa, de vez em quando, né? De vez em quando, mas às vezes faltava dama mesmo. Nossa, foi um tempo muito bom, assim. Além das amizades, né? Além das amizades, porque a gente E você saía da tá levando para a academia vida inteira, né? Que você, hoje até hoje, tem até o hoje. Marcelo, tem a Bianca, tem o Marcos. Até hoje, até hoje eu levo esse povo no coração. Ah, Nós saíamos das aulas, nós dançávamos no estacionamento do Extra, na concha acústica, em casa, na minha casa. No dia que eu mudei para minha casa, que eu moro hoje, eles vieram aqui e nós fizemos uma festa, porque não tinha móvel nenhum, né? Então, imagina um kit com umas 10 pessoas, eu chegando no prédio, som, dança, foi quase que expulsa. Eu vi um vídeo outro dia de um ensaio de samba rock que a gente estava lá na sala do fundo. Era A ensaio do Bianca Rony. postou, acho. É, isso mesmo, isso mesmo. Não foi? Foi. Nossa, aquele vídeo antigaço da gente. Tu também me passou aquela foto, depois eu vou ver se eu pego essa foto Tudo, e coloco no vídeo. tudo era motivo para a gente comemorar dançando ou encontrar dançando. Era na praia, era ao ar livre. Nossa, foi uma época muito boa. E outro dia a gente fez uma live, né? Nós nos encontramos. Eu falei, nossa, gente, como a gente era feliz, né? Não tinha, foi uma coisa que para todo o grupo ali, né, cada um dentro dos seus problemas, foi muito bom mesmo. Então, falando sobre o teu começo, a gente acabou até falando um pouco sobre o que mudou, né? Isso, Com relação à isso, tua vida quando você isso. entrou para a dança. Quando você entrou para a dança, você estava num processo desafiador da tua vida, né? De separação. E esse foi um gatilho que te levou para a dança. Foi. No primeiro mês, tu começou a enfrentar outras coisas além dos teus problemas pessoais. Sim. Como é que foi depois desse primeiro mês? Quando que você sentiu que os teus problemas externos já não faziam mais parte da tua vida? E tem um momento que eu acredito que a gente se diverte tanto fazendo o que faz, que É a gente verdade. começa o restante começa a pesar menos na nossa vida, né? Começa a É ter menos. verdade. Quando foi As isso coisas que aconteceu? foi assim, eu já estava envolvida, né? Porque foi tudo muito intenso, como eu falei, né? Foi o primeiro mês muito difícil mesmo, mas os seguintes, depois dos primeiros bailes, eu também não sou uma pessoa muito difícil de conversar, de fazer amizade. Eu não sou também uma Nem pessoa um difícil. pouco, né, digamos. Eu só tenho idade, a idade mental é jovem ainda. E foi muito rápido, porque logo comecei, como eu fazia as outras turmas, eu comecei a conhecer muitas pessoas, né? Então foi muito rápido. Olha, uns 3 meses depois, só para você ver como foi um boom assim na minha vida. Em 3 meses aconteceu de eu comprar o apartamento que eu moro hoje, que era o que faltava para o final do processo da separação. E eu ocupadíssima com a dança, apareceu o apartamento que eu procurei quase 9 meses. Foi engraçado, né? Caramba. Parece que eu tirei um peso e ele apareceu na minha frente, assim. Foi um processo também muito rápido. Aí foi uma época que eu fiz reforma aqui, mas assim, eu organizava tudo, porque à noite eu não podia nem passar no apartamento, porque eu tinha que estar na aula, entendeu? Estar lá na aula. Então, foi mais ou menos de 3 a 4 meses eu já estava muito envolvida, É bastante. porque as coisas passaram de uma situação totalmente pesada, que você estava sofrendo, provavelmente Sim, num processo mais solitário,
E aí, de repente, sim, você se encontra no meio de tanta gente boa, bacana, e aí as coisas sim. começam a andar para frente na tua vida, se encontra o apartamento, e aí você tem tanto motivo para sorrir, que é dança para lá, dança para cá, é dança em cima, dança embaixo. E aí Foi verdade. foi esse o estalo que te fez esquecer um pouquinho dos teus Foi. problemas, foi isso, foi aí que começou a pesar um pouco menos, né? Foi. As pessoas, engraçado, no trabalho, né? As pessoas falavam assim, nossa, mas você tá super bem. Aí eu pensava assim, tô mesmo, tô mesmo, tô super bem, né? E é, E é, engra, foi muito bom. e é engraçado porque, parando para pensar, se a gente dizem que a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Sim, E eu acredito que muito do que você, o quanto a tua vida começou a andar, as coisas começaram a acontecer, acredito que tem a ver com o que você conseguiu viver, se permitir, né, naquele momento. Porque você estava exatamente. feliz, sorridente, alegre, se desligando um pouco do peso, dos problemas, que aí a tua Sim. vida começou a deslanchar. E assim, na parte pessoal também, porque eu sempre fui uma pessoa que eu não usava maquiagem, nunca usei salto alto, eu era meia hippie, né? Então eu tava sempre de saia, né? Cabelão, sempre brinco de pena, tava assim, né? E a dança, eu saía com um sapatinho bem baixinho, né? Tipo alpargatinha para dançar. Eu ia para tudo quanto é lugar com meu sapatinho, né? Para dançar. E quando eu ganhei a minha primeira sandália, eu fiquei assim, nossa, eu falei assim, nossa, eu fiquei encantada. Aquilo para mim foi um marco. E foi um divisor de águas enquanto a mulher feminina, né? Não que eu não fosse feminina, mas eu não tinha uma parte que é diferente, né? São partes diferentes. Sim. E dali para frente foi o treino de dançar com salto, né? E aí a roupa mudou, comecei a colocar uma maquiagem, foi tudo foi tudo bonito, parecia uma mulher florescendo com 40 anos quase, Legal, né? Foi legal. muito interessante isso, Show. muito. Eu sou muito grata à dança, muito grata. Legal. Que bom, Carlinha, que bom que esse mundo apareceu para você. E a gente falou um pouquinho sobre como você entrou, o que ela fez na tua vida. E agora me conta um pouquinho sobre o teu processo na pandemia. O que que Ah, você... Como é que foi? Porque, assim, você tem feito aulas no Sandro e na Fernanda, aqui na casa. O sim. que mais? Você estava fazendo mais em algum lugar? Não, antes da pandemia, eu estava fazendo aula no Sandro e na Fernanda, inclusive, eles no processo depois da dança, eles foram muito importantes, né? Nesse meio, assim, porque chega uma hora que você fica um pouco, não sei, parece que travada, eu não saía daqui, não sei, parece que travou, né? E de fazer aula muito iniciante também, né? Eu fazia muitas aulas iniciantes por conta de ser bolsista, né? Uhum. E na época o Sandro vinha com uma proposta diferente. E aí eu fui fazer aula com ele e aí eu descobri outra dança, né? Que na época não tinha, né? Era muito novo. Ele trouxe lá do Rio, né? Do Uhum. Jaime, era uma proposta quase que libertadora, né? Para a época, né? E Sim. aí também aproveitei bastante essa fase. Eu falava para ele que eu não gostava de samba. Eu sempre fui muito. Ai, samba para mim, não, não, eu passo, Resistente, né? né? Até hoje, né, Tiago? Até hoje. Até hoje, né, Tiago? E aí ele falava para mim: aqui não gosta, não gosta de samba, o quê? Essa cor não vai gostar de samba, para com isso. E ele foi o meu primeiro incentivador para o samba. E eu fiquei muito feliz também, porque eu conquistei muitas coisas nas turmas deles. Foi muito bom para mim, sou muito grata a eles também. Legal. E Aí, aí antes da veio a pandemia, pandemia.
Eu Antes da pandemia. fui para a casa da dança, né? Eu não era aluna da casa, um ano antes da pandemia. Eu passei por um processo de separação novamente, né? Eu me separei. Além de ele ser meu companheiro de vida, ele era meu parceiro de dança. Então, para mim, foi muito complicado descolar ele. Na verdade, eu acho que não da vida, né? Como companheiro, né? Que é um ciclo que acaba, mas foi muito difícil para mim descolar da dança, né? É muito difícil você. Nós tínhamos um. Eu gostava muito, né? Gosto, né? Não gostava, não, porque ninguém morreu. De, de dançar, a gente tinha uma química muito boa falando de dança, né? Foram E muitos foi anos dançando juntos, né, o Kaline? isso. Só quem dança sabe. São coisas assim que você não encontra com qualquer pessoa, né? É um momento, é aquele momento, né? Daquela música, daquele movimento que parece que te leva em outro estágio, né? E é muito difícil isso. É uma fase da dança muito complicada de você encontrar com qualquer pessoa, né? Demora. E eu fiquei numa encruzilhada, Thiago. Eu não sabia se eu parava com a dança, e foi uma coisa que me passou pela cabeça. Eu pegar todas as minhas sandálias de dança e jogar tudo fora e nunca mais dançar, que era o que eu tinha em mente, ou eu tinha que recomeçar e recomeçar, assim, né? E recomeçar tudo, né? Do zero. E aí eu pensei bastante, né? Eu chorei um pouco, bastante, um pouco, bastante. E pensei, eu falei assim, eu tenho que procurar um lugar que as pessoas não me conheçam muito, né? Porque em alguns lugares você já é conhecida, era conhecida como casal, né? Eu falei assim, primeiro eu preciso de um lugar que as pessoas não me conheçam. E eu estava pensando até em ir para São Paulo, né? E fazer aula lá. Sim. E aí eu falei assim, eu vou experimentar a Casa da Dança, porque eu acho que as pessoas lá não me conhecem muito bem, né? Poucas, né, vão me conhecer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, Foi muito acertado. Eu comecei todas as turmas que eu faço do zero, como se eu não tivesse nenhuma experiência, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu recomecei, né? Eu me reconectei com uma dança nova para mim, para o meu corpo e para tudo, né? Para a minha nova fase da vida. legal. Aí eu sou grata a você e à Casa da Dança, a Renata, que me acolheu muito e foi a melhor coisa que eu fiz. Que bom, meu amor. Veio uma apresentação onde eu fui muito desafiada, né? Gente, o Thiago, nem conto para vocês. Vai começar. Ela vai Eu nem começar. conto, porque isso dá outro podcast, então nem vou contar. Conta quanto tu sofreu comigo, vai, conta. Olha, ao primeiro ensaio que o Thiago mostrou na salsa, nossa, que eu super gosto, que eu tenho um conforto, eu saí tão perturbada do ensaio. Não, gente, vocês não estão entendendo. Perturbada, de eu suar frio, de eu chegar em casa não conseguir dormir, de eu tremer no dia seguinte. Eu falei, não vou conseguir, não dá, para mim não dá, tá muito novo ainda. E aí, à tarde, o Thiago me mandou uma mensagem no dia seguinte, e aquela mensagem foi fundamental, né? Ele tinha entendido, ele tinha percebido, ele queria saber o que era, onde ele podia me ajudar, o que ele podia fazer, né? Porque o que ele pudesse fazer, ele ia fazer, e o resto era comigo. E ali eu senti que alguém segurou minha mão e falou assim, de novo, né? Que eu estava contra a parede, com os meus medos, com as minhas inseguranças. E aí eu falei, tá bom, então eu confio em você, então vamos lá. Foi isso. E aí, vamos lá, então. Então, eu te pus na parede, foi uma situação desafiadora,
A gente Foi. conseguiu passar por isso e o resultado? O resultado foi maravilhoso, foi lindo. Eu acho que foi sabe a borboleta quando sai do casulo? Eu me senti assim e Deus sabe o que faz, porque foi o ano mais difícil que nós passamos. Só que eu estava com tanta energia daquela apresentação, daqueles ensaios, né? Das pessoas, as pessoas com os quais a gente nos relacionamos, um grupo maravilhoso, e deu tudo certo, né? Ali, naquele momento, eu me consolidei de novo na minha nova fase da minha nova vida, né? E foi tão importante que eu consegui resgatar algumas relações que eu tinha perdido no meio do caminho, né? E que não precisavam desses ajustes, né? E hoje, com muito mais leveza, com muito mais carinho, eu consigo sorrir verdadeiramente e estar livre para essa minha nova fase da dança. Eu só tenho a agradecer. Que delícia! E aí, então, a gente... Pandemia. Aí, de repente, aconteceu essa coisa gostosa, essa revolução, essa transformação, veio a apresentação, acabou o baile, desgraceira, chegou março. Chegou março e começou a Desgraceira, pandemia. chegou a pandemia. Aí a gente tem uma história, mais história ainda na pandemia. Como é que foi o teu processo na pandemia? A pandemia, no começo, assim como todos, ninguém sabia exatamente, né? 15 dias a gente volta. Foi esse o. Imagina, o Brasil vai ficar parado? O mundo pode ficar parado, o Brasil não. Em 15 dias Tudo, voltaremos, né? Que vírus o quê, né? não é? Ai, vírus, qual é de vírus, né? Então, só que deu 15, deu 20, deu um mês e nós não voltamos, né? Rapidamente o Tiago ele já começou porque ele já tinha essa proposta, né? Na verdade, o Tiago ele gravava pedaços da aula, colocava nos grupos, né? Então ele já tinha esse hábito de colocar algumas coisas para a gente ver, para a gente Eu estava ouvir, procurando esse meio de facilitação, né? né? Algumas dicas, né, que ele dava para a gente fazer algum movimento, ele gravava. Então a gente já tinha um pequeno fio ali condutor, né? E rapidamente o Tiago começou a fazer uma proposta de aula gravada, né, Tiago? E a Era gente gravado no assistia. começo. Exatamente. No começo era gravado e a gente assistia, treinava, gravava um videozinho e mandava. Aí alguém teve uma ideia de fazer aula ao vivo, né? Nem sei como é que foi esse começo. Foi, acho que a Camila. As pessoas começaram a falar, e se fizesse ao vivo, né? E Aham. assim foi. Aí marcamos. A primeira reunião que a gente teve foi uma reunião onde eu fiz numa sexta ou num sábado com todos os alunos da casa. Aí a gente Isso, viu todo mundo junto, aí a gente conversou um pouquinho, falamos que ia precisar de paciência, que logo a gente estava voltando. Foi na primeira semana. foi. Aí a gente começou esse sistema de gravação de vídeo, né? A gente passou para vocês. Quem começou, se eu não me engano, foi o Everton e a Dani. Eu acho que eles Fazer fizeram. aula ao vivo? Eu não tenho certeza. Eu também não tenho. Nossa, que É, coisa, eu né? sei que a gente. Não, mentira. A gente começou a fazer aula gravada. E aí eu comecei a marcar com vocês encontros pontuais para a gente Foi, para conversar. tirar dúvida. Pra Isso, gente conversar, tirar foi. dúvida, exato. E Isso aí eu acho que mesmo. quem começou o sistema de aula online mesmo, eu acho que foi o Everton e a Dani, que era ao Com, vivo. eu fazia tango com eles. Nossa, também foi Aham. uma loucura. Uma loucura. E aí, ao invés da gente começar a conversar, tirar dúvida, a gente começou, depois de um tempo, a fazer aula online. E aí, só que Isso, antes foi um processo, né? A gente começou primeiro a conversar, depois a gente passou para a liderança da semana, né? foi. A liderança do dia, cada aluno falava um pouquinho em uma reunião. Depois a gente foi para as aulas teóricas.
Foi. E aí agora que Prova. a gente começou a prova, exato. Aí agora que a gente começou com as aulas práticas. Então a gente Isso mesmo. vivenciou um processo, né? Mas tudo começou com as aulas gravadas e Isso. os encontros que a gente tirava dúvida. Mas Eu acho que deu um tempo para todo mundo acostumar com a nova tecnologia, né? Porque, na verdade, nós tivemos muitos problemas, né? Como usar essa nova tecnologia, né? E você foi sempre assim, ninguém ficou para trás, né? Todos os alunos que queriam participar, a limitação poderia ser outra, mas não saber usar a tecnologia, porque o Thiago estava super disponível de entrar, de gravar passo a passo. E aí a gente teve um tempo, eu acho que para se conectar, né? Nós tivemos uma conexão muito forte, o que no grupo, o que ajudou muito, porque foram dias muito difíceis, né? De pandemia. Começou a dar abstinência da dança a dois, né? Foi uma coisa assim, o quanto que eu sou viciada na dança, é, né? Eu e, passei por um processo de abstinência mesmo, sim, de ficar triste, de e no chorar. começo, no começo a gente entrava para lamentar o quanto a dança fazia Exatamente, falta, né? exatamente, A gente entrava para se exatamente. encontrar e lamentava e pedia paciência e era um processo bem árduo, né? Porque no começo Foi. foi bem difícil também para mim, porque assim não é só o fato de da gente gostar do que a gente faz, é o nosso ganha-pão. A gente ama a dança, mas é o nosso ganha-pão. Então, como é que a gente vai fazer as pessoas gostarem de estar num ambiente totalmente diferente da realidade anterior, né? Porque tinha a questão do desafio com a tecnologia, né? Do saber fazer e do que fazer, né? O que fazer, o que a gente vai fazer online que vai deixar uma situação tão gostosa ou parecida quanto no presencial. Então, Sim. esse foi a minha. Eu não dormia direito, a minha cabeça fervia. Eu entrei, eu juro por Deus, eu estava. Tanto é que muita coisa aconteceu na minha vida nessa pandemia por causa desse estado de choque que eu fiquei. Eu cheguei, eu não sei se eu entrei em depressão, mas eu já tinha uma situação bem difícil na minha vida. Eu estava passando Uhum. por um processo de transição e eu acredito que tudo que eu passei, tudo que eu consegui vencer nessa pandemia foi graças a essa resolução desses problemas que a gente conseguiu resolver. Porque eu não estava vendo luz no fim do túnel. Muito difícil, né? Imagina, o teu trabalho ele é totalmente presencial. A gente tinha alguma Contato, né? Contato. contato, exatamente. A gente tinha algumas ferramentas que a gente já estava utilizando online, né, como a gente conversou, e era uma forma de facilitar o nosso aprendizado, mas não era a ferramenta principal. E aí você se encontra a sorte, é que eu já vinha buscando cursos, né, aperfeiçoamento dessas ferramentas, para que Sim. eu utilizasse mais da internet a nosso favor, né? Uhum. Das aulas, do aprendizado, da escola enquanto empresa. E aí foi uma das coisas que facilitou a transição e hoje eu vejo como a internet ela é potente, ela é gostosa, ela é maravilhosa Sim. na posição de hoje eu não trocaria o presencial pelo online. Foi Nunca. uma coisa que foi imposta a nós. E já que a Sim. gente foi obrigado a isso, vamos se adaptar. Essa foi a questão, né? Sim. Precisou se adaptar por obrigação. Hoje, Isso. eu utilizaria a internet como algo complementar. Então,
alguma coisa que tenha como acrescentar na nossa aula presencial vai ser utilizado no online. Mas as Sim, pessoas têm muita essa questão de o presencial, o online não substitui o presencial, e realmente nunca vai substituir. O sim. toque, o olhar, a conversa nunca vai ser igual ao presencial. Ele é diferente e ele tem outras qualidades para oferecer, Sim, outras facilitações. Mas hoje eu vejo o poder do online e como ele pode facilitar na sua vida, inclusive as pessoas que moram longe, por exemplo, como a Ângela, que a gente tem no grupo de sim, que mora lá em São Carlos, né? exatamente. E faz parte do grupo, né? Grupo, hoje ela faz parte da casa. Então, a Exatamente. internet ela veio trazer outros benefícios. E já que a gente foi forçado a ficar em casa, se a gente não tivesse a internet, muitas, Nossa, muitas empresas quebraram. E muitas outras quebrariam se não fosse a internet. verdade. Eu acho que as pessoas também iam explodir, Tiago. Eu Exatamente. acho, Quantas eu acho. doenças, além Sim, do vírus que a gente tem circulando por aí, quantas doenças a gente não teria a mais? A sim, principal, a doença do século, é a depressão. exatamente. Então, o que a gente não teria, aliás, o que a gente teria se não fosse a internet, né? O que a gente não teria e o que a gente teria. O que a gente teria Exatamente. era muita gente passando mal em casa, sozinha, isolada. A dona Deise é um exemplo, que ela falou que, Nossa, né, que ela precisou de pessoas na vida dela naquele momento e o único meio que ela tinha era a internet. E graças a Deus que a gente conseguiu fazer ela se conectar junto com a gente. Se não fosse nós, que seria que fosse outra empresa, outra sim, pessoa, outra escola, mas que alguém possa fazer a pessoa se sentir bem no conforto da casa dela, né? exatamente. A dança, ela é maravilhosa, ela é gostosa, ela é essencial na nossa vida, mas ela não é obrigatória a dois. Ela pode Sim, ser essencial e gostosa para a gente se sentir bem individualmente, né? Foi uma das coisas que exatamente. a gente aprendeu nessa pandemia. Muito, Graças muito. a Por isso Deus. que é uma nova fase, né? Inclusive, quando voltar a dança 2, eu acho que vai ser muito diferente, né? É, Porque você vai ter. Quem participou desse processo todo vai ter um olhar diferenciado para a dança 2 e para a dança individual dentro da dança 2, né? Para a sua parte, né? Como que você vai tornar aquilo muito mais gostoso, né? Para aquela pessoa que está dançando com você e para você própria, né? Eu perfeito, acho que vai ser bem diferente. Teve perfeito. também as lives, né, Thiago, que você fez, né? É, a gente E fez, a gente fez várias, várias lives, tanto de várias. quanto algumas minhas pessoais, mas eu vejo essas lives foi um processo de transição. A gente queria levar a dança até a casa das pessoas. Foi uma Sim. forma de fazer isso de uma forma bem rápida. Como é que eu posso Aham, as pessoas. A ideia, no geral, era fazer com que as pessoas ainda se sentissem parte da casa da dança. aham, Se elas fossem alunas ativas ou não, a gente queria aham. que as pessoas entendessem que a casa da dança ela não estava virando as costas para as pessoas. A gente foi obrigado a ficar em casa. A gente não está virando, ignorando as pessoas, Aham. dando de dar atenção, né? A gente queria que Sim, as pessoas ainda conseguissem dançar, se divertir, ter algum momento de lazer. E algumas pessoas quiseram se recolher, né? sim, Fazer outro tipo de atividade ou não fazer nenhum tipo de atividade. E algumas pessoas continuaram conosco com a dança ou com outros locais. O importante é que todo mundo se mobilizou para fazer com que a dança chegasse na casa das pessoas, já que as sim, pessoas não podiam sair de casa. E a gente sim. continua ainda nessa luta, né? Ainda não acabou. Bom, com tudo isso, nessa pandemia eu aprendi a dançar sozinha.
É uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, né? Colocar uma música e dançar, né? Dançar escutando a música, dançar numa batida que eu estou escutando, dançar num movimento que eu quero treinar, dançar só com os braços ou só com as pernas, enfim, testando, experimentando e me fazendo feliz naquele momento, né? Isso para mim foi muito importante. Eu passei do lamento de não ter mais a dança, da abstinência, a dançar, simplesmente dançar e pronto, tudo bem, entendeu? Legal. E vai ser louca, lógico, né, para voltar, para voltar a nossa dança 2, mas feliz e sempre muito grata à dança, muito grata, que Maravilha. mais uma vez me salvou, mais uma vez me salvou nesse momento super difícil que a gente passou. Eu sou muito grata e eu tenho muito respeito à dança. E eu também, viu, Carlinha? Porque, como eu te falei, eu estava vivenciando um processo bem difícil na minha vida. Essa pandemia foi um processo de transição no meu antigo relacionamento e as coisas começaram a... Eu comecei a bitolar, a ficar tão comprometido com o meu trabalho e tão preocupado que eu entrei num processo bem, assim, eu fui cavando um buraco bem fundo e foi Uhum. quando eu consegui olhar essa luz no fim do túnel que eu consegui vislumbrar um pouco do que poderia acontecer, mas foi um processo bem difícil e se eu não tivesse achado uma solução junto dos alunos e toda a equipe, a Jéssica, a minha mãe, se todo Uhum. a gente não tivesse achado uma solução para conseguir manter a nossa relação com os alunos, conseguir manter a nossa empresa ativa, eu acho que eu teria cavado um buraco maior do que eu poderia sair. Graças a Deus o buraco não era fundo o bastante para eu Eu, conseguir sair dele, porque se para vocês foi bom ter a dança, ter toda essa forma da gente se conectar, se divertir, para mim foi tão bom quanto também, porque o buraco estava fundo, viu? graças a Deus, né, Tiago? É por isso que a gente tem que respeitar tanto a dança na nossa vida, porque ela realmente ela salva, não é brincadeira e não é a mais, né? Então, Quando não é você se clichê. não é brincadeira, não é mentira, não é exagero, sabe? Quando você realmente se conecta, né, com essa arte, eu acho que com várias, é que cada um tem a sua conexão, né? Tá. E eu encontrei a conexão na dança, não é brincadeira, salva mesmo, de verdade, né? E isso é importante as pessoas saberem. Elas precisam se conectar com qualquer arte que seja, né? Qualquer Uhum. arte que elas gostam, a arte salva vidas, né? É muito importante isso. Se não for a dança, que seja a música, que seja alguma atividade física. Qualquer É, uma. é, é, Pintura. eu acredito que atividades que a gente tenha uma forma de socializar são Sim, muito mais potentes na nossa vida. Isso falando de uma pessoa, falando na posição de uma pessoa que gosta desse ambiente social. Tem gente sim, que gosta da arte mais isolada, mais individualista, né? E tá tudo sim, bem também. O importante é sim, você ser feliz e você se manipular exatamente. de formas que você possa estar em conexão com algum tipo de diversão, com algum tipo de alegria, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que permita-se, né? Eu acho que no caso da dança, a palavra é permita-se. Não tenha medo. Permita-se. É muito Se tiver, importante. vai com medo mesmo. Vai, Vai. vai. Delícia. Gente, primeiro programa desse podcast. Que delícia! Iniciamos com o pé direito. O Senna Que estou delícia. buscando há um ano para conversar com ela sobre isso, sobre a história dela na dança. Eu acredito que tudo acontece no momento que tem que acontecer, claro. Mas eu realmente estava. Eu já tenho
nós temos alguns depoimentos gravados dos alunos da casa, alguns alunos, alguns professores, e nesses depoimentos, nessa época, eu estava buscando a Carlinha, e a Carlinha, ela não só chegava um pouco mais tarde, né, do horário de início de aula, que não dava nem para conversar, como ela saía rapidinho fugida, que era para eu não pegar ela. Mas com isso, eu consegui gravar um pouquinho da história da Carlinha. Essa é a Carla Jaci, ela é nossa aluna, nossa amiga. Ela tem uma maravilhosa história com a dança, ela faz parte da evolução, ela viu tudo o que aconteceu e o que está acontecendo com a dança, e que bom que ela se manteve, que bom que ela não desistiu, sinal que a dança ela realmente pode fazer bem, mesmo que a gente se machuque, que a gente se magoe, ou que a gente passe por um processo de transformação, como a gente passa em todas as áreas da nossa vida, pessoal e profissional. A gente se encontra, às vezes, numa encruzilhada, né? Num beco sem saída, mas se a gente tem alguma coisa que faça bem, muda de ambiente, né? Muda de local, muda de cidade, mas não abandona o que faz bem, não. Né? Exatamente, é isso. Vale muito a pena. Aí, que delícia. Carlinha, gratidão por esse... Obrigada. Só você. Fica aqui o meu beijo, meu agradecimento para você que estiver assistindo esse episódio. Esse é o primeiro episódio do Dança Podcast. Eu espero ver vocês no próximo. E a gente se fala amanhã, Carlinha, na nossa aula maravilhosa online. Deus quiser. Obrigada, Thiago. Beijo. Beijo. Gente.